Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui diretamente da Rio Oil and Gas, fazendo a demonstração de um dos projetos da Repsol Sinopec Brasil, é o projeto Ariel. Então, para fazer um pouco, mostrar um pouco para vocês o que é o projeto Ariel, a gente vai passar um vídeo de alguns minutinhos para vocês terem ideia do que é o projeto. Um dos grandes desafios da indústria do óleo e gás é garantir a eficiência da produção alinhada à segurança e sustentabilidade nas operações offshore. Garantir mais segurança para a tripulação e o meio ambiente, reduzir o tempo de resposta a incidentes e aumentar a assertividade na identificação da presença de óleo no mar são aspectos-chave para responder a essa questão. Nesse contexto, foi desenvolvido o projeto Ariel, Autonomous Robot for Identification of Emulsified Liquids, resultado da parceria entre a Repsol Sinopec do Brasil, a TEDWise e os laboratórios da COP, UFRJ, LEAD, LAMSE e SMT. Desenvolvimento de um sistema robótico composto por uma embarcação autônoma, o SV Tupã, um VANT, veículo aéreo não tripulado, um sistema de coleta de amostras de água e um pacote de sensores meteoceanográficos. Atualmente, em sua segunda fase, o projeto tem o foco de desenvolver um sistema não tripulado para inspeção e monitoramento da presença de óleo no mar. Caso haja suspeitas de óleo em determinado local, o Ariel é mobilizado e navega até a posição indicada. Chegando lá, o drone levanta voo e realiza a varredura da região para identificar o local exato da mancha de óleo, com o auxílio de uma câmera multispectral e de uma rede neural responsável pela identificação automática de óleo. Caso o drone não identifique a mancha de óleo, uma mensagem é enviada para os operadores remotos comunicando um possível falso positivo. Caso identifique, o drone retorna para o SV e envia um sinal para que ele navegue até as coordenadas da mancha. Chegando lá, um fluorímetro verifica a presença de óleo na água e o sistema de coleta de amostras é acionado, coletando uma quantidade de água e óleo suficiente para análise em laboratório. Toda a operação poderá ser monitorada em tempo real a partir de uma base em terra. Quando os operadores julgarem que a missão está concluída, o sistema Ariel inicia a navegação de retorno ao porto. Enquanto isso, o modelo de dispersão da mancha de óleo é desenvolvido com base nos dados coletados durante a missão. Esse modelo é fundamental para o planejamento das atividades de contenção e remoção do óleo. Com uma autonomia de até 1.100 km, o sistema poderá permanecer no mar por dias seguidos até obter dados suficientes, sem expor nenhum ser humano aos perigos do trabalho offshore. O sistema desenvolvido neste projeto pode ser adaptado também para serviços de inspeção de ativos offshore, como plataformas de produção de óleo e gás e parques eólicos. Nos meses de maio e junho de 2022, foi executada uma demonstração do sistema na costa da Bélgica, a primeira operação comercial derivada do projeto. A excelência do projeto se refletiu em reconhecimento nacional e internacional. O Ariel foi ganhador do prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2020 e originou a proposta vencedora do Elia Group's Open Innovation Challenge 2021, desafio de inovação promovido pela maior empresa operadora de energia elétrica da Bélgica. Bom, pessoal, eu sou Marcelo Andreotti, eu sou gerente de pesquisa da Repsol Sinopec Brasil. Estamos aqui para fazer uma demonstração para vocês de um dos projetos de pesquisa e desenvolvimento que está na estratégia da companhia, onde a ideia desse projeto é fazer todo o monitoramento autônomo das operações, reduzindo os custos das nossas operações e aumentando toda a segurança das nossas operações offshore. Esse projeto é uma parceria com a Tidewise e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, perdão. E agora eu vou passar a palavra aqui para um dos nossos parceiros, que é o Rafael Coelho. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafael Coelho, eu sou CEO da Tidewise. A Tidewise é uma startup focada em oferecer serviços utilizando sistemas não tripulados, né? Hoje, como o Marcelo falou, a gente vai demonstrar aqui o SV Tupã junto com o drone, que faz parte do projeto Ariel. Então, esse projeto foi desenvolvido todo para diminuir os riscos e os custos de operação offshore na parte de monitoramento ambiental. Então, o projeto começou numa primeira fase, em parceria com a COP, com o laboratório LEAD da FRJ, todo focado em robótica.
O maior desafio tecnológico do projeto foi a integração do drone com o SV, né? Fazer toda a parte de pouso do drone numa embarcação, que é um sistema muito complexo. A Tadjais hoje é a única empresa no mundo capaz de fazer esse tipo de serviço comercialmente. A gente acabou de demonstrar todo o sistema na Bélgica, operando no Mar do Norte, fazendo inspeção de ativos offshore de wind farms. E hoje nós estamos aqui rodando, né, a segunda fase do projeto junto com a Repsol, integrando outros sensores, né? Então hoje a gente está integrando sensores remotos, que pode estar em terra ou no espaço, a gente está integrando satélites, está integrando radar de terra, está integrando também toda a parte de simulação de dissipação de possíveis manchas de óleo ou falsos positivos, tentando integrar todo um sistema de monitoramento autônomo, como o Marcel falou. A ideia agora é a gente fazer um voo do drone, né, demonstrar a capacidade de decolar e pouso do drone. Então hoje nós temos aqui uma terceira câmera, que é um drone auxiliar, que deve decolar aí para mostrar o sistema de cima. E temos também aqui o pessoal operando o USV e o drone, né? Então hoje nós temos um operador de drone, um operador de USV, que está sendo responsável pela navegação da embarcação, e o operador do drone, que é responsável pela segurança do voo. Então, operadores, quando vocês estiverem prontos aí, por favor, decolar o drone. Agora, se vocês observarem, na plataforma de pouso do drone, existe um sistema de barras, que é o que a gente chama de catching system, que é o sistema que captura o drone. Então, agora o operador vai liberar o drone. Com isso, o drone ele fica liberado, desacoplado mecanicamente da embarcação e está liberado para decolar. Reparem que existe todo um acoplamento, um amortecimento dos movimentos da embarcação com o drone, né? Então, a plataforma de pouso ela é toda estabilizada, e isso reduz os movimentos relativos entre o drone e o barco autônomo. Então, agora o sistema está aberto, o CAT está aberto, o drone ligou os motores e decolou. Então, nesse momento, a ideia toda do projeto é que o drone saia em busca de varrer uma área, né? O drone, obviamente, consegue varrer uma área tanto com câmeras térmicas como com câmeras óticas, né? Na verdade, a gente usa câmeras multispectrais que conseguem, através de um algoritmo de inteligência artificial, identificar manchas anormais na superfície do mar. Então, uma vez que o drone identifica uma área que possa ser suspeita, ele determina qual é o centro dessa área e informa, né, a embarcação autônoma o centro dessa área, a embarcação se dirige até esse ponto e tem a capacidade de mensurar, né, em loco, se há presença de hidrocarbonetos. A gente está agora na segunda fase do projeto também, desenvolvendo um sistema de coleta de água, onde a embarcação vai ser capaz de fazer a coleta de uma amostra de água e trazer para a Terra ao final da missão. Uma pergunta que a gente recebe muito é qual é a distância que o sistema todo consegue operar. Hoje a gente consegue mandar o sistema aqui do Rio de Janeiro para o Campo de Búzios, por exemplo, ou Roncador, sem grande dificuldade. O sistema tem uma autonomia aí de 1.200 quilômetros e consegue ficar no mar por até 12 dias. A Tidewise tem planos, né, de expandir o sistema, né, escalar. Nós estamos desenvolvendo agora um projeto de um SV de maior porte que vai ter capacidade de ficar por mais tempo, né, no mar. Então a ideia agora é que a gente faça a parte que é mais interessante, que realmente é o grande desafio de engenharia, que é o pouso autônomo do drone. Então, a partir desse momento, o drone vai comunicar que deseja retornar para a embarcação, e ele identifica a posição exata da plataforma de pouso e vai prosseguir com um algoritmo de aproximação seguro. Então, operadores, se puderem comandar aí o pouso. Então, repare que o drone agora ele se alinha verticalmente com o centro de pouso, ele vai identificar quais são os movimentos predominantes da embarcação e vai desenvolver, né, todo um cálculo de pouso super preciso. Então, o drone está agora descendo verticalmente, alinhado ao centro do pouso.
O operador consegue também agora. Você repara que na tela de controle a gente consegue ter a posição tanto do SV quanto do drone, né, na mesma interface de controle. Então o drone está descendo num processo autônomo, né, de pouso. Esses processos de aborto, eles fazem parte do procedimento de segurança, né? Toda vez que o drone inicia um procedimento de pouso, identifica que tem uma normalidade acima dos padrões de segurança, ele aborta e reinicia o sistema de aproximação. Bem, pessoal, então aqui a gente está mostrando o real desafio que é você ter um sistema desse de monitoramento offshore. A ideia é que o sistema funcione nas reais condições que temos em offshore, não somente na costa brasileira, mas também em outras localidades, para que a gente tenha um sistema totalmente versátil e operacional em diversas operações da companhia. Esse sistema tem a intenção de reduzir totalmente os falsos negativos que a gente tem com a tecnologia que empregada hoje em dia tem muitos falsos negativos, e a ideia é que a gente reduz isso, obviamente, aumentando a segurança e reduzindo os custos da nossa operação. Esse é somente um dos desafios que a gente tem. Esse projeto de desenvolvimento de veículos autônomos está totalmente alinhado com a estratégia da companhia, da Repsol Sinopec Brasil, onde a nossa intenção é continuar investindo em tecnologias autônomas para auxiliar as operações. A Repsol Sinopec Brasil pretende, nos próximos 2 anos, continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um país-chave para a companhia, somente o segundo país de maior investimento, né? O primeiro é a Espanha, onde a Repsol tem um centro de tecnologia, o segundo é o Brasil. Para ter uma ideia do montante, a gente pretende investir na ordem de 200 milhões de reais nos próximos 2 anos, e essa linha de tecnologia só tende a aumentar. Além disso, isso mostra também um modelo de sucesso que a gente desempenhou nesse projeto, o sucesso de desenvolvimento, onde a gente tem a colaboração de uma startup, uma empresa de tecnologia, de base tecnológica, trabalhando em conjunto com a universidade, onde a transferência de conhecimento vem para a empresa e se transforma o produto final, que é uma inovação de alto valor agregado. Eu vou passar aqui novamente a palavra para o Rafael, para, mais uma vez aqui, dar mais detalhes da operação para a gente. Obrigado, Marcelo. Bem, a gente conseguiu ver aí o pouso autônomo, né? Toda a parte de pouso autônomo, integração do sistema. Como o Marcelo falou, esse projeto é um sucesso em termos da forma como ele foi rodado, integração universidade, startup e empresa produtora com a Repsol. E é só um primeiro passo, né? Eu acho que esse foi a gente está na segunda fase do projeto, nós temos outros projetos com a Repsol, desenvolvendo tecnologias também de inspeção subsea. E eu acho que o futuro é brilhante aí na parte de autonomia no Brasil. Eu acho que o Brasil não está deixando a desejar para ninguém no resto do mundo. Obrigado pela presença de vocês e fiquem ligados para a próxima. Mais uma vez, pessoal, obrigado e fiquem ligados que teremos outras apresentações. Obrigado.